Então, como a gente já vem falando há um certo tempo sobre o modernismo, né? E agora a gente está focando um pouquinho no Mário de Andrade, que foi um dos precursores, né, do movimento. Falamos um pouquinho já sobre um poema, né, anterior, o Lundo do Escritor Difícil. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o Ode ao Burguês, do Mário de Andrade. E para começar a discussão, até antes mesmo de fazer a leitura, nas atividades, eu peço para que vocês pesquisem as palavras, né, desconhecidas. Então, eu tenho certeza que procuraram o que é ode, porque é uma palavra que a gente costuma usar no cotidiano. E o que seria um ode? Quem que fez uma pesquisa e quem lembra do significado? Professor, eu não lembro. Alguém lembra? O que seria um ode? Não? Então, assim, ode é um tipo de poema que serve para fazer uma exaltação a alguma coisa. Né? Se eu quero exaltar algo, então e faço um poema para isso, então eu chamo de ode. Só que ele coloca ode ao burguês, mas será uma exaltação ao burguês? O burguês estaria sendo exaltado no poema? Porque vocês já leram um poema, né? Então acho que dá para me responder. É uma exaltação ou não é? Hum, Não, porque ele faz uma crítica, né, professora? Faz crítica. Então, na Seria verdade, como uma. Seria então tipo um sarcasmo já no título. é uma certa ironia, né? Um sarcasmo. Então não é ódio ao burguês, na verdade, ele não faz É exaltação nenhuma. ódio ao burguês, né? Sim. E aí ele quer fazer essa palavra, esse joguinho com a palavra ódio, porque na verdade exatamente o que ele quer expressar é ódio ao burguês. Mas ele coloca ode, né? Que seria um poema típico de uma exaltação, justamente para fazer essa brincadeira e essa ironia. Mas na realidade ele expressa ódio mesmo ao burguês. E aí o título ficou dessa forma, bem inteligente da parte dele, na verdade, né? E então, para a gente falar um pouquinho melhor sobre o poema, vamos fazer a leitura dele? Quem pode ler o primeiro, a primeira estrofe? Pode ser, se quiser. Ok. Deixa eu só ver a Letícia, porque ela não entrou. Que ela sempre entra, né? Ela falou alguma coisa, gente, no grupo? Eu não vi, não. Ah, tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver. Opa. Não, é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bem? Não Ô, sei se... professora, a Letícia falou que tava cansada, mas ela falou que ia entrar. Tá Pra mim, cansada. né? Tá bom. Eu vou falar com ela aqui. Vamos aguardar, então. Vamos ver se ela entra aí. Mas podemos iniciar. Então, lê Moisés a primeira estrofe. Quem pode fazer a leitura da segunda, para a gente já deixar na sequência? Eu posso? Gabriel? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Calma aí. Ódio ao burguês. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Tranquilo, vou começar aqui. Ok? Eu insulto, eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam amanhãs. Olha a via dos nossos setembros. Para sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Ok. Então, pegando essas duas estrofes, o que dá para a gente comentar? O
que a gente já consegue perceber? Isso levando em conta que é um poema modernista, né? E vocês sabem muito bem por que surgiu o modernismo, né? Levando em consideração aquela ideia de quebrar um determinado padrão. O que eu poderia comentar? Porque tem uma pergunta, que a gente vai ler o restante do poema, né, que está no outro slide. Mas o que eu já posso adiantar? Por que seria um poema, o que já me demonstra que é um poema modernista? Por que eu já poderia afirmar isso só com base nessas 2 estrofes? Professora, é uma parte que eu tinha pensado, foi a parte que ele citou França e Itália, que são cidades europeias, certo? Certo. E aí eu pensaria por isso, porque o parnasianismo ele tinha aquela visão sobre as regras dos europeus, tinham aquilo como visão da literatura. E aí, tipo, o modernismo, o modernismo justamente vem por isso para quebrar isso, não é? Para valorizar a literatura brasileira. Eu pensaria por esse lado. Eu pensei por esse lado, que ele cita essas 2 cidades europeias. Eu não sei se eu pensei. Cidades não, países europeus. Que mais? Ele tá fazendo exatamente o que a galera modernista faz, que é, ele tá criticando alguma coisa. Em textos, tipo, do parnasianismo, eles não fazem isso. E eles não usam palavras tão simples quanto ao que o Mário de Andrade está usando aí. Além disso, a estrutura do texto tá meio torta. Você vê ali, tem uma linha ali que só tem uma palavra. Então, tipo, Não tem essa preocupação com a estética, né? Tem Assim, esquema de rima. Tem nada. rima. Até tem rima, mas você não vê esquema, né? Ela é esquematizada, igual acontecia no parnasianismo. E não tá nem aí, ó. Tem linhas, tem versos aí com uma palavra, outros tem 5, outros tem 4. E então não existe essa preocupação. Então já seria a primeira coisa aí a ser apontado. Ok? Professora, Oi. a Letícia pediu pra senhora aceitar ela. Tá, vou aceitar. Olá, Letícia, Isabela tá mexendo. Meninas, nós estamos aqui comentando sobre o poema, tá? Por enquanto, fizemos a leitura dessas 2 estrofes e estamos vendo quais são os fatores que o fazem pertencer ao modernismo, né? Quais características. A gente já falou de esquema de rima, que não tem, a questão dos versos livres e a questão de ter também uma crítica social envolvida. Mas, por que será que ele fala do burguês, especificamente? O que seria burguês, ou quando fala burguês e burguesia, o que vocês entendem sobre esse conceito? Pessoa nobre é rica. Pessoa nobre, pessoa rica, né? Falando especificamente desse período, né? Quem seriam os burgueses lá do século XIX? Vocês sabem? Porque tem uma questão que pede para pesquisar sobre o contexto histórico literário do período, né? Então vocês tiveram que responder uma questão com relação a isso, ok? Vamos pensar nisso um pouquinho. Vamos só terminar de fazer a leitura do poema, a gente já faz a discussão por completo. Então eu preciso de mais 3 pessoas aí para ler as 3 estrofes que faltam. Quem pode? Posso ler o último estrofe? Daniel, o último. Quem leu primeiro? Letícia, ok. E o do meio? Ah, Karina, pode. Tudo bem. Então começa, Letícia. Não? Tá sem microfone? Quer que eu leia, prof? Quem? Isabela? Isabela Bispo. Ok, então leia primeiro. Morte à gordura. Morte às adiposidades cerebrais. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conto e 500, mas nós morreremos de fome. Ok. Quem pode ler o penúltimo? Sou eu. O do meio da Karina. Ok, Karina.
Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais. Ódio sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente a mesmices convencionais. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora fu ou tu? Fora full. Ah, obrigado. Fora fu, fora o bom burguês. Ok. Então, nessa primeira estrofe, quando ele fala morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, eu coloquei uma imagem aí de canto para que vocês consigam visualizar melhor qual é a crítica em si, né? A gente sabe que está insultando a burguesia, mas por que de repente, ele está insultando a burguesia? E aí, lembrando que no século XIX, exatamente nesse período que ele escreveu, nós tínhamos quem eram os burgueses? Eram os donos de terras, principalmente os grandes produtores de café, né, que cresceram muito com a plantação do café e praticamente mandava assim em São Paulo, né? Ele fala especificamente de São Paulo, quando ele fala de gestão bem feita de São Paulo, né? E aí são esses senhores donos de grandes fazendas, extremamente ricos, desse tipo de pessoa que ele também se refere, né? Então, quando ele fala morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Que ele tá... Qual é a crítica em si dessa estrofe em específico? Que os burgueses, eles vivem em abundância, enquanto os que estão abaixo dele faltam as coisas para as pessoas que estão abaixo? Tem aquelas pessoas que são ricas mesmo assim, né, que são os burgueses, porque lá no início ele fala, eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês. Quem que é o burguês burguês, né? É aquele que é rico de verdade, é o burguês mesmo. Mas tem aquelas pessoas que vivem mais de aparência, sabe? Então, por exemplo, de repente dá um colar aí caríssimo para a filha, por status mesmo, né? E aí acaba aqui não dando atenção para as outras necessidades. Então, essa crítica que está presente nessa estrofe. Ele fala morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais. E aí já dá para a gente linkar um pouquinho com a imagem, né? Porque a gente vê uma abundância aí, né? O gordinho aí seria o burguês, comendo tudo, né? Inclusive ele coloca o formato do globo. Por que será? O que vocês entendem da imagem? Depois a gente volta pro poema. Olha lá, ele tá comendo, mas a gente vê que... Ele aproveitando, sei lá, aproveitando o mundo enquanto as outras pessoas se aproveitam das migalhas. Não sei, professor, eu pensei nisso. Ele fica com praticamente tudo, né? E quem tá abaixo dele fica somente com as migalhas, exatamente isso. Ele tá falando desse povo muito rico, né? Onde a riqueza se centraliza neles, né? No caso da imagem. Mas tem uma parte do poema que ele critica também essas pessoas que se recusam a mudar, né? Quer viver essa questão do capitalismo, sabe, de uma forma meio que por status, né? Também pessoas que não aceitam o novo movimento literário. Então, quando ele critica o burguês, não é somente o burguês, mas as pessoas que estão ali estagnadas e se recusam a olhar para frente, a enxergar novas possibilidades, né? E é isso, eu acho, nessa estrofe, pelo menos. Quando ele fala de gordura, é que realmente, né, quem tem dinheiro come muito,
acaba acumulando gordura ali, enquanto as pessoas não têm nada para comer. Então, acho que essa crítica está centralizada nisso. Alguém quer comentar mais alguma coisa com relação a essa estrofe? Não, eu entendi. Ok? E a segunda, come-te a ti mesmo, ó gelatina plasma, ó purê de batatas morais, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. Então, quando ele fala aqui, ó, das mesmices convencionais, são essas pessoas que se recusam, que ficam ali, sabe, fazendo as mesmas coisas, não, se recusando a aceitar essa inovação que o movimento, de repente, está oferecendo, né? Porque a mudança, no caso, é uma mudança literária, mas para acontecer uma mudança literária, essa mudança, ela aconteceu na sociedade, né? Com a política, com a cultura, etc. E a política, porque um pouco em 1930, eu acho, começa aquela nova república, que é a República do Café com Leite, né, que incentiva ainda mais a questão da ascensão da burguesia. Então, a crítica é relacionada a isso mesmo. Aqui, ó, falando da comida, tem um fator interessante aqui também, pelo fato da inovação literária, ele caracteriza os burgueses. Ele não usa adjetivos, não sei se vocês repararam, mas ele usa substantivos para adjetivar. E isso é uma inovação também dentro da literatura, porque quando ele se refere ao burguês, ele ó gelatina plasma, ó purê de batatas morais, né? Então ele está usando substantivos para adjetivar. Porque, por exemplo, quando ele fala ó gelatina plasma, ele está caracterizando. Qual seria um adjetivo que poderia substituir isso? Ele está chamando o burguês de quê? Que insulto é esse? Gelatina. Pasma, purê de batata. Que eu posso pensar? Que tipo de insulto que é? Professor, eu penso, gelatina e puré é mole, né? Não sei. Seria sedentário, sei lá, preguiçoso, Exatamente. Que não tem vagabundo, sei lá. isso, que não tem que não é forte o suficiente, sabe? Fica ali. Fica só ali, se recusando a andar para frente, etc. E só lembrando que esse poema ele não está completo, né? Porque quando eu tenho esses parênteses com a reticências no meio, é porque falta alguns versos aí na estrofe. Então, a atividade que está no caderno do aluno reduziu o poema. O poema não está completo. Tem outras estrofes aí, o poema é bem grande, tá? Então, isso é o poema, né, em si, só que mais reduzido. Quem tiver curiosidade em acessar o poema inteiro, depois tem acesso à internet. E aí, por último, ele fala ódio. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos. Aqui, giolhos é a mesma coisa que de joelhos, sabe? Só que isso é um termo do português arcaico, lá do século XVI. Cheirando religião que não crê em Deus. Ódio, fundamento sem perdão. Fora fora o bom burguês. Quando ele fala cheirando religião e que não crê em Deus, aquelas pessoas que, sabe, vão para a igreja mais pela moral, para dizer que, olha, fulano vai para a igreja, mas na verdade as atitudes não condiz aquilo que ele mesmo prega, né? E a crítica é essa também, as pessoas que vivem de aparência, né? Como eu já havia comentado. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, professor, eu não. Acho que ficou claro qual que é a crítica. Ficou sim, ficou. Entendi Ficou? tudo. Uhum. E a quem ele se refere, quem seriam esses burgueses? Tá dando para compreender? Sim? Tá sim, tá sim. Tá sim. Tá sim. Isabela, tudo bem? Tudo sim.
Tudo? Ok. Então, o poema, essa era a reflexão, né, que cabia nesse poema. E aí pedia na atividade uma primeira pergunta, fora aquela que vocês pesquisassem palavras, né, que eu fiz para que vocês conseguissem compreender melhor o poema. Pergunta o que o texto significou para você. Então, tá. O que o texto significou para você? Alguém pode dar um exemplo do que respondeu? Ah, professora, pelo menos no meu caso, ele fez eu pensar um pouco, sabe, sobre essa questão, sobre a época, sobre até a própria situação que a gente vive, tipo, no próprio momento que a gente vive. Porque, tipo, enquanto tem muitas pessoas no bem bom, sabe? Tipo, a própria tirinha, uma vez que a senhora passou, aquela tirinha que era de fica em casa e tipo, tava o morador de rua na rua, mas eu tô em casa. E, tipo, eu pensei também na questão da burguesia, porque enquanto uns esbanjam muito, outros em meio a essa situação tá, tipo, sofrendo. Sim, e muito. É aquela questão do Brasil, né? Porque o Brasil, infelizmente, é um país onde as riquezas estão concentradas na minoria, né? Então, nós temos uma minoria que vive muito bem e nós temos uma maioria que vive uma situação mais difícil, né? Então, é essa reflexão. E como o modernismo é um movimento que chegou para fazer denúncias, né? Então, o Mário de Andrade, ele já aproveita para falar de tudo que incomoda ele na sociedade. Porque essa questão de denúncia não cabia no parnasianismo, né? Que era a escola anterior ao modernismo. Então, quando chega o modernismo, é para quebrar tudo que o parnasianismo impedia, né, que fosse feito. Então, aí começa a chegar com muita força a questão da denúncia social nos poemas, principalmente Mário de Andrade. É isso. Então, mais alguém queira compartilhar o que significou para você? Porque a literatura tem essa questão de causar determinadas sensações, né? Então, a pergunta é basicamente isso. Você ficou com qual sensação após ter lido? Né? Então, se alguém quiser compartilhar, seria bom. Gabriel? Meu pensamento foi mais ou menos o mesmo do Moisés. E qual foi o do Moisés? Ele falou que ficou mais conseguiu refletir, né, sobre algumas situações atuais, né, do país. Foi isso mesmo? Isso. Tipo, Com algo do passado eu relacionei a agora, sabe? Uhum. sim, eu acho que talvez a única coisa que me fez pensar um pouco mais foi esse primeiro. Eu nunca sei o nome disso, acho que é estrofe, não faço a mínima ideia. Que a menina pede. Sim. Que a menina pede o colar em relação. Tipo, ela prefere um colar bonito do que comida. Tipo, isso me lembra a lição de sociologia que. Ah, calma que eu me perdi aqui. Mas, tipo, isso mostra Tudo quanto bem. a galera tá tipo, tão alienada, querendo coisa inútil, que ela não Isso. vê a própria situação, ela não vê que ela tá passando fome, ela prefere um colar. E eu fico meio indignado com isso. Mas é a mesma situação das roupas de marca hoje com os adolescentes, não é? Porque você vê pessoas aí ostentando aí tênis de R$ 1.000 e tal, e de repente nem tem condições para isso. Vai lá, parcela em 10 vezes, enche o saco da mãe porque quer aquele tênis, e em casa tá passando uma dificuldade enorme com questões básicas, né? E aí você percebe que a importância está ali naquele material, porque de repente para se encaixar aí nos grupos sociais, né? Por status mesmo. O que vocês acham? Então, foi a própria coisa que eu pensei, professor, que eu acabei de falar, que, tipo, com coisas que ocorriam no passado, tipo, eu consegui assimilar até hoje que acontecem, tipo, quase tudo, sabe? Ou tudo.
Uhum. Então é um poema que acho que a crítica está muito objetiva, né? Acho que está muito mais direta do que o poema lá anterior que nós vimos dele, né? O Lundu do Escritor Difícil, que tinha que raciocinar um pouquinho mais para chegar na intencionalidade do poema. Esse poema, ele está bem direto, você percebe que ele é bem agressivo, né? É um poema bem... com palavras bem agressivas. É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Depois ele pergunta por que podemos dizer que o poema Ode ao Burguês pertence ao movimento modernista, e nós conversamos sobre isso quando a gente discutiu aqui as 2 primeiras estrofes, né? Que é a questão da denúncia social, de não ter preocupação com a estética, etc. Então, acho que era uma pergunta fácil de responder, porque nós vem falando disso há muito tempo, né? Acho que tem alguém querendo entrar, peraí. Acho que é o Wesley. Ô, gente, eu esqueci de falar, mas coloca lá no chat o nome de vocês para a lista de participação, né? Voltando lá. Até aqui, ok? Depois ele pergunta sobre o contexto histórico, literário, conversamos também, né, que é a questão dos grandes produtores de café, né, que dominavam o São Paulo, e aí eles eram considerados os verdadeiros burgueses, né, os que comandavam tudo, os que tinham muito dinheiro. É desse povo que nós estamos falando. Depois pedia para pesquisar um autor, vocês escolheram, e foram pesquisar mais a fundo sobre eles. Alguém quer compartilhar alguma pesquisa que fez sobre determinado autor, da primeira ou da segunda geração? Eu fiz do Manuel Bandeira. O que você achou de interessante sobre ele? Eu vi que eu já até sabia, né? Só que, tipo, vale lembrar que ele era do parnasianismo, né? E depois ele veio pro modernismo. Uhum. Uma das obras dele foi a abertura meu Deus, da semana do... Isso. Foi as coisas que eu achei mais interessantes dele, foi isso. E que, tipo, quando ele foi pro modernismo, ele criticou meio que duramente também o parnasianismo. Ele pegou, tipo, essa característica. E olha que ele já foi do parnasianismo. Beleza. Mais alguém quer compartilhar algum autor que pesquisou e descobriu algo interessante sobre ele? Eu peguei o. Porque, tipo assim, como tinha muitos outros, eu queria pegar algum diferente e que eu tinha visto de uma atividade bem anterior. Eu peguei o Menotti Delpitia. E aí, que eu saiba algumas coisas dele, ele se formou em 3 faculdades, se não me lembro, foi ciências, foi letras e foi jornalismo. Ele trabalhou tanto na parte de letras como a questão dos poemas, e ele ganhou até mesmo alguns prêmios. Eu só esqueci o nome dos prêmios, mas ele ganhou 2 que eram, na época, bem importantes. E ele também foi um dos principais influências na época da Semana da Arte Moderna. E ele ficou também conhecido, ele virou deputado, teve uma época que ele virou deputado também, e ele trabalhou com jornalismo, mas ficou realmente conhecido pelas suas obras literárias, os poemas, né, especificamente. Uhum. Ok, mais alguém? Não? Então, ok. Nós temos. Depois eu pedi os memes, né? Para que vocês. Ou paródia ou meme. Alguns fizeram paródias, outros fizeram memes. Mas o mural ficou bem legal. Depois eu vou transformar em PDF e mando lá no grupo para vocês guardarem essa atividade. E aí é o seguinte. O Mário de Andrade, ele não escreveu só poesias, ele escreveu prosas também. Então, tem a questão da prosa modernista. Tudo bem quando eu falo de poesia e prosa? Vocês lembram da diferença? Professor, eu não me recordo muito bem. Pode me falar rapidinho? Sim. Bom, como é que eu sei que um poema é um poema? Tipo, eu olho para ele e falo,
isso é um poema. Por que eu sei que é poema? Lembra daquela questão que a gente estava conversando de identificar gêneros textuais? E aí tem gêneros que só de você olhar, você fala, putz, isso é um poema. Putz, isso aqui é uma receita culinária. Por quê? Porque tem uma estrutura muito específica. E o poema, ele tem uma estrutura muito específica. O que faz você olhar para um poema e falar, isso é um poema? Pois não. O título, estrofe, versos. Não necessariamente todos, mas geralmente poema tem aquela questão de rimas. E pelo menos as características principais para identificar um poema são esses. Mas aí você falou de verso, certo? Uma das características do poema é o verso, certo? E o que é um Isso. verso? O que seria o verso dentro do poema? O verso seria, no caso, a parte das rimas, né? Onde cada rima se encaixa. É porque a parte. É que estrofe e verso eu sempre acabo confundindo, foi mal. A estrofe é o conjunto de versos. Então, isso aqui, ó, é uma estrofe. Por quê? Porque é o conjunto de versos. Se a estrofe é o conjunto de versos, o que é o verso? O verso é cada linha que compõe o poema. Certo? Então, cada valeu. Perdão, tinha esquecido. linha do poema eu chamo de verso. Mas por que isso é diferente? Por que é diferente de outras linhas, de outros textos? Você pode perceber, é que é bem óbvio, é que você pode perceber que o verso, ele não ocupa toda a linha. Consegue perceber isso? Eu tava com vergonha de falar isso porque eu achei que era bobagem. Sim. Bobagem, mas é isso. A diferença é que o verso, ele não ocupa a linha inteira. Então, por isso que eu chamo de verso. E é isso que me faz perceber que poema é poema. Porque se eu tivesse um texto onde as linhas fossem ocupadas completamente, como é que essa estrutura seria diferente? Como é que eu saberia que é poema? Eu não saberia, né? Então, o verso, ele não vai ocupar a linha inteira. E é por isso que quando eu vejo ali escrito, né, com essa estrutura, eu olho, eu não preciso nem ler, eu já sei, isso é poema, ou é poema ou é música, porque são só os dois gêneros que são escritos em versos, que é aquela linha mais curta, né, que não ocupa todo o espaço. E é assim que eu diferencio de uma prosa. Por quê? Por exemplo, isso daqui é uma prosa. Então, todo texto, textos convencionais, esses textos que a gente, um conto, ou uma notícia, todos são escritos em prosa. Por quê? Porque é aquele texto onde a linha vai ocupar todo o espaço. Ficou clara a diferença? Ainda está confuso? Ficou sim. Entendi. Entendeu? Ó, poema eu chamo de verso aqui porque é a estrutura que é diferente, né? Não ocupa. Mas é por quê que. Porque daí entra todas as outras coisas, né? Vai ter esquemas de rima, de repente, tá? Mas é uma estrutura própria do poema, a questão dos versos. E são obras diferentes. Por exemplo, tem autores que escrevem poemas. Ok. Só escreve poema, a gente chama de poeta, então aquilo é a obra de arte que ele faz. Mas quem escreve conto, quem escreve crônica, quem escreve romance, também é um escritor literário, mas num outro estilo. Ok? Até aí? Sim. Ok? Então, o Mário de Andrade, além de ser poeta, além de escrever poemas também, ele escrevia prosa, né? Ele escrevia romance. E lembrando, quando eu falo romance, eu estou falando do gênero textual romance. Não tem absolutamente nada a ver com algo romântico, né? Porque quando a história é longa e compõe um livro, por exemplo, eu chamo de romance. Por mais que não tenha nada a ver com amor, tem os romances românticos, né? Que são aqueles que têm ligação com coisas amorosas, mas o gênero textual romance
quer dizer que a história é longa, ok? Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é um romance. Por quê? Porque é uma história longa, né? Compõe um livro inteiro. Certo? Que é diferente de um conto, que é diferente de uma crônica. Tudo bem até aí? Sim, sim. Sim. Então, na próxima atividade, que já é atividade do terceiro bimestre, tá? Porque eu tô fechando o segundo bimestre essa semana, a gente vai falar de uma prosa do Mário de Andrade, que chama Macunaíma. Com certeza vocês já ouviram falar, ou não, dessa Sim, obra? já ouvi falar. Já. E o que vocês já ouviram falar sobre Macunaíma? Ou só ouviu falar mesmo, mas nem sabe do que se trata? Professora, talvez eu tenha lido, só que eu já esqueci. Alguém lembra de Macunaíma? Professora, eu acho que é um termo. Eu não sei, calma. Eu acho que é um termo. Não lembro se é um termo ou se é um poema que foi alguém que fez falando sobre o Brasil, a cultura do Brasil. Não foi alguma coisa assim? Não tem nada a ver. Tem muito a ver com a cultura brasileira, sim, mas não é um poema, é uma prosa, é um romance, né? Como eu falei. É um livro, né? É uma história longa. E aí a gente chama de romance porque a história é longa. E aí, Macunaíma é lembrando, uma prosa modernista também vai ter a questão de algumas mudanças, né? O Macunaíma é uma obra do Mário de Andrade que ele tem um herói meio estranho. Por quê? Porque quando eu falo de literatura, até essa fase, né? Que geralmente, na cabeça de vocês, que características teria um herói na mentalidade de vocês, assim? Quais características deveria ter um herói? Aí você pode pensar nos heróis, sei lá, Superman, Mulher Maravilha, etc. Quando a gente fala de herói, a gente geralmente lembra de coisas positivas sobre alguém, né? Quando que alguém é considerado um herói, né? Porque às vezes na vida real fala, putz, fulano é um herói. É algo muito positivo, certo? O que é um herói? Quem poderia me definir que características deveria ter um herói? Um Eu herói acho que coragem, salva né? alguma coisa, Alguém que salva os outros. Oi? A Marília falou coragem, ok, então tem que ser uma pessoa corajosa, certo? Aí o Gabriel estava falando, mas acho que não entendi. Eu acho que era o Gabriel que estava falando, se eu não me engano. Quem que falou? Eu tinha falado que era de alguém que, tipo, salva as coisas, salva as pessoas, Alguém ajuda as pessoas. que salva alguém, pessoas corajosas. Ok, então vocês concordam que quando me vem essa palavra herói, eu penso em pessoas com características extremamente positivas? Isso é certo na cabeça de vocês? Quando se fala herói, eu penso em pessoas com características positivas. Certo ou errado? Correto. Correto. Só que o Mário de Andrade, ele tem um herói aí meio sem caráter. Então, seria uma forma dele de afrontar, sabe? Essa ideia que se tinha de herói até então. Se bem que lá no romantismo, tem uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, acho que é Joaquim Manuel de Almeida, não me lembro ao certo o nome do autor. Mas ele já começa ele com isso, né? Porque ele tem um anti-herói. Já ouviram esse termo, anti-herói? Já. O que seria um anti-herói? Porque herói é aquele que tem as características extremamente positivas. Aí vocês falaram, é corajoso, salva as pessoas, etc. Mas o que seria um anti-herói? É aquele que, por exemplo, tem um herói que ele é considerado anti-herói, que é, por exemplo, o Deadpool. Ele é um tipo de cara que ele pode até ajudar as pessoas, só que ele não leva isso necessariamente como uma obrigação. Se uma pessoa precisar de ajuda, não necessariamente ele vai ajudar. Ele pode até mesmo fazer alguma coisa que seja ruim. Então, o anti-herói, aí ele já tem as características opostas, né, às que eu tenho de um herói. Não tem muito caráter, faz algumas coisas erradas, né?
não tem somente características positivas. Lá no romantismo, isso começou a ser aflorado, em Memórias de um Sargento de Milícias, porque o protagonista é um anti-herói. Só que antigamente na literatura, e geralmente quando a gente olha para romances, a gente sempre tem o herói como aquela pessoa de características positivas. É difícil você colocar alguém que seja preguiçoso, ou que seja um ladrão, sei lá, como protagonista daquilo. Mas isso começa a aparecer. Apareceu lá na terceira fase do romantismo e aparece também aqui com o Mário de Andrade em Macunaíma. Porque Macunaíma é o herói, ele é um índio, na verdade, ele é um índio que nasce negro na aldeia. Depois ele fica branco ainda, tipo, porque é um romance fantástico, sabe? Toma banho lá na fonte, sei lá, acontece alguma coisa, ele fica branco. Tem disso na obra. Só que ele tem características não tão positivas assim, né? Como se tinha na literatura antigamente. Então, o Macunaíma é preguiçoso, ele é mau caráter, né? Então, isso, quando se traz esse tipo de característica para o herói dentro da literatura, aqui no modernismo, é uma inovação também na literatura. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Quem pode fazer a leitura? Porque eu peguei um trecho onde o próprio Mário de Andrade fala de Macunaíma, porque ninguém melhor do que o próprio Mário de Andrade para falar de como ele escreveu Macunaíma, né? A gente não vai conhecer a obra, na verdade, vocês vão conhecer trechos dessa obra na próxima atividade, tá? Mas para contextualizar um pouquinho, né, para a gente saber o porquê também da criação de Macunaíma, o que se passava na cabeça do Mário de Andrade quando ele escreveu Macunaíma, né? Porque isso vai facilitar para vocês a atividade, a próxima atividade. Alguém pode fazer a leitura? Eu leio. Isabel? Uhum. Ok. Pode fazer a leitura, então. Desde o começo? Sim. Mário de Andrade nos conta que escreveu Macunaíma em 6 dias, deitado bem à maneira de seu herói, em uma rede na chácara de Sapucaia, em Araraquara, São Paulo. Diz ainda, gastei muita pouca invenção neste poema fácil de escrever. Este livro, afinal, não passa de uma antologia do folclore brasileiro. A obra, composta em apenas 6 dias, é fruto de anos de pesquisa das lendas e mitos indígenas e folclóricos que o autor reúne utilizando a linguística popular e oral de várias regiões do Brasil. Trata-se por isso mesmo de uma rapsódia, assim os gregos designavam obras como Ilíada ou a Odisseia do Homero, que reúnem séculos de narrativas poéticas orais, resumindo as tradições folclóricas de todo um povo. Para o musicólogo Mário de Andrade, o termo certamente remete a fantasias instrumentais que utilizam temas e processos de composições improvisadas, tirados de cantos tradicionais ou populares, como as rapsódias húngaras de Liszt, não sei. É importante notar que, além de relatar inúmeros mitos recolhidos e de diversas fontes populares, Mário de Andrade também inventa, de maneira irônica, vários mitos da modernidade. Apresenta, entre outros, os mitos da criação do futebol, do truco, do gesto da banana ou do termo vá tomar banho. Em Macunaíma, portanto, além da imensa pesquisa, muita invenção. Então a gente percebe que é uma obra que ele faz uma mistura aí, né, da cultura brasileira, né? Lembrando que a questão do nacionalismo nessa fase que ele está escrevendo é muito forte, porque é a tentativa de escrever literatura brasileira mesmo, aquela questão forte de nacionalismo. Então, por isso ele coloca a questão do folclore, tenta mesclar com as culturas de diversas regiões, né? Para criar Macunaíma, né? Que diz ele que criou em 6 dias e que foi muito fácil escrever. Macunaíma. E aí, vocês vão ter lá
acho que 3 capítulos, amostras de 3 capítulos da obra, para depois responder algumas questões sobre o texto. Mas tudo tranquilo até aqui? Tudo bem? Tudo sim, tudo sim. Aí pede umas coisas a mais, né? Que eu vou ver se vocês lembram aqui agora. Vou fazer uma pequena revisão sobre. Alguém quer comentar alguma coisa sobre Macunaíma? Alguma dúvida? Vocês não conhecem a obra, aqui é para dar uma contextualizada só. Pra vocês não pegarem de surpresa e saber do que vai ser tratado a próxima atividade. A gente vai conversar mais sobre Macunaíma na próxima aula, né? Que a gente vai fazer a leitura dos textos que estão no caderno do aluno. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a obra ou não? Não? Ok. Então, nós vamos falar um pouco sobre foco narrativo. Por quê? Porque tem uma pergunta lá que pergunta sobre foco narrativo, sobre tipo de narrador. Eu acho que vocês não lembram. Então, se eu não me engano, é matéria do primeiro ano. Mas vocês lembram sobre o que é um narrador personagem, o que é um narrador observador e o que é um narrador onisciente? Lembra ou não? O narrador personagem participa da história, né, professora? Isso. É o próprio personagem, né? É aquele escrito em primeira pessoa. E o narrador observador? Alguém sabe a diferença do narrador observador para um narrador onisciente? O narrador onisciente, acho que se não me engano, ele conta a história, então ele sabe de tudo, mais ou menos. Eu acho que é isso. Tem essa ideia mesmo, de ele sabe de tudo. E o observador? Ele só observa e não conta nada? O que será? Fora o Wesley, que lembra de algumas características, mas alguém gostaria de comentar o que lembra sobre tipo de narrador, sobre foco narrativo? Lembra, Gabriel? Eu não lembro quase nada, professor. Não precisa lembrar hoje, ok? Não lembro muito não, professor. Então, assim, o narrador personagem, acho que é mais fácil de ser identificado, porque é aquele que é o próprio personagem da história. Então, ele é narrado em primeira pessoa. Lembrando, quais são os pronomes que remetem à primeira pessoa? Quando eu falo que ele está sendo narrado em primeira pessoa, é o personagem, ok. Então, quais pronomes remetem a esta primeira pessoa? Quais são os pronomes de primeira pessoa? Sei lá, eu. Tem mais um que pode ser usado em narração, claro. Qual que é o outro? Ou sou eu sozinha que estou fazendo, ou eu estou também num grupo de pessoas, mas eu que estou contando, mas eu estou realizando a ação. E o nós. Então, quando eu falo o eu e o nós, são os pronomes relativos aí à primeira pessoa, certo? Então, se eu perceber que o narrador é o próprio personagem contando, estando ele sozinho ou não, porque ele pode usar o nós também, e se os verbos estiverem de acordo com esse pronome, eu posso considerar também narrador personagem, porque ele faz parte daquilo, né? E tem um trechinho aqui do Dom Casmurro, do Machado de Assis, como um exemplo, né, de um narrador personagem. Alguém pode fazer a leitura para ficar mais claro? Eu posso ler? Pode. Então tá. Narrador personagem. Esse tipo de narrador é um dos personagens da história, protagonista ou coadjuvante. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa, do singular ou do plural, eu, nós. Exemplo: uma noite destas, vindo de uma cidade para um engenho novo, encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim. Falou da lua, dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente meus. Sucedeu, porém, que... Ah, Maus, desculpa, perdão.
Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele me interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Dom Casmurro Machado de Assis. Eu tenho aí a narração do Bentinho, né? Dom Casmurro, porque ele era muito chato, né? E a gente pode perceber que ele era chato mesmo, porque nem deu atenção pro coitado do senhor que estava tentando ler uns versos para ele. Mas me diga aí alguns elementos que me provem que isso está em primeira pessoa. Que este narrador é o próprio personagem. Quais elementos dentro desse exemplo eu poderia destacar para dizer, olha, por conta deste verbo, por conta deste pronome, eu sei que o narrador é o próprio personagem. Quais? Que eu Quando ele conheço de fala, vista. quando ele fala, tipo, engenheiro novo, encontrei num trem, ele fala encontrei. Então, encontrei. Eu tenho um pronome que está oculto, né? Que eu Seria conheço de vista. É. E de Cadê? chapéu. Que eu conheço de vista. Oh, meu Deus, desculpa. Que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me. Ó, cumprimentou-me também, né? Falou, acabou recitando os versos, viagem era curta, os versos. Recitando-me? Não, né? Recitando-me, cadê? Que linha que tá? Embaixo do cumprimentou-me. Também evidencia aí primeira pessoa. Qual mais? Tem mais algum? Como eu. Como eu estava cansado, né? Fechei os olhos. Fechei os olhos, também é evidência. Mais alguma evidência? Acho que não, né? Tranquilo aqui, gente? É tranquilo saber que determinado texto tem um narrador que é o próprio personagem? Sim, sim. Tranquilo, né? Posso passar para o próximo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não, Então não, tá. tá de boa. Pode passar, professora. Aí o narrador observador, ó, esse tipo de foco narrativo apresenta um texto narrado em terceira pessoa. Seriam quais pronomes por terceira pessoa? Ele ou eles, né? É determinado por um narrador que conhece a história e por isso recebe o nome de observador. Nesse caso, o narrador não participa da história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. Então, eu tenho aqui o contrário do outro. É um narrador que ele está contando a história de outras pessoas, né? Ele não participa, ele meio que está observando tudo que está acontecendo e ele conta, certo? Difícil? Porque só pode confundir um pouco com onisciente, mas eu vou deixar bem claro quando a gente chegar lá, tá bom? Porque tem uma diferença entre os dois. Mas tranquilo, ó, terceira pessoa. Ele vai falar ou ele ou eles, certo? É uma narração em terceira pessoa. Também tem um exemplo aqui, vamos tentar fazer a mesma coisa, vamos tentar encontrar as evidências, né? Marcar por que está em terceira pessoa. A gente encontra as evidências. Mas alguém pode fazer a leitura antes da gente fazer isso? É um trecho de Quincas Borbas, do Machado de Assis também. Alguém pode fazer a leitura do trechinho? Eu posso, se quiser. No exemplo, né? Então, leia. Do exemplo. Tá. Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento. Peraí, que eu apertei o negócio errado, professora. Calma aí. Eu apertei no meu nome. Não tem problema. Vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto que uma canoa que ia passando, o coração, porém deixou-se estar a bater da alegria, que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados. Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que mana piedade, tinha de morrer. Foi bom que não casasse? Foi bom que não casasse,
Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que estão no céu. Quincas Borba, Machado de Assis. Tá. Quais são as evidências aqui que eu posso marcar que me prova que isso está sendo escrito em terceira pessoa? Ou seja, o narrador não faz parte da história. Está contando a história de outros. Como eu percebo isso? Ali o primeiro, quando ele fala deixou-se, ele não, se fosse ele falaria deixou-me, né? Isso. Quando ele fala também o espírito do ex-professor, não é ele, certo? Então eu percebo aí que ele está falando de outra pessoa, ok? Então ele começa, o espírito do ex-professor, a gente vê claramente que ele está falando de alguém que não é ele. É o espírito do ex-professor. Não sei Certo? se é ele, coração vai dizendo que uma vez que Mana, Piedade tinha de morrer. Cadê? Depois do acompanhavam arregalados. Arrepiou o caminho, buscou outro assunto, numa canoa que ia passando, o coração, porém, deixou-se estar. Aqui? Ele, não, é ele, coração vai dizendo que uma vez que Mana, Piedade é... Sabe arregalados, onde tá escrito arregalados do lado? Sim, mas aqui o deixou-se também, né? Porque como a Sim, Isabela deixou-se, falou, aham. se fosse ele, deixou-me, né? O que lhe importa também, vale? Sim, porque senão seria É. o que me importa, né? Uhum. Para bater de alegria. Que lhe importa? O lhe. Senão ele falaria o que me importa, né? Se fosse referente a ele mesmo. O que mais? Quais são as outras evidências? Que os olhos de Rubião acompanhavam a regalar. Ó, os olhos de Rubião, não é os olhos dele, eram os olhos de Rubião. Então ele está falando de outras pessoas. Ele. O coração vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer. Foi bom que não casasse. O que mais eu posso evidenciar aqui? Esse verbo casar? Podia vir um filho? É. Eu também pensando casasse também. Casasse, né? Se fosse referente a ele, eu não estaria nessa forma, o verbo. O que mais? Eu acho que é só isso. Ok, então vamos deixar esses por enquanto. Mas eu tenho bastante evidência aqui, né, de que é algo narrado em terceira pessoa. Certo? Teria alguma coisa aqui que você pudesse confundir com uma narração em primeira pessoa? Ou estaria bem claro? Se te perguntasse, que tipo de narração é essa? É uma narração em primeira pessoa ou uma narração em terceira pessoa? Vocês responderiam de cara a terceira pessoa, com certeza. Ou ainda ficaria dúvida? Responderia de cara. Tranquilo, né? Ok? Então eu tenho aqui um narrador observador. Um narrador observador. O narrador observador, ele é aquele que ele tá mais observando tudo ao redor dele, né? Você vê que ele fala de vários personagens, fala do que várias pessoas estão fazendo, né? Como se ele estivesse observando mesmo e contando as coisas. Só que nós temos também o narrador onisciente, que ele pode ser narrado tanto em primeira pessoa quanto em terceira, né? A gente vai ver o porquê. Ó. Aqui devemos atentar ao conceito da palavra onisciente. O que significa onisciente, gente? Somente quando a gente fala de Deus e tal, onisciente, onipresente. O que seria? Qual o significado? Ter ciência de tudo que tá acontecendo? Oi? Ter ciência de tudo que tá acontecendo? Tem ciência de tudo que está acontecendo. Quando fala que Deus é um ser onisciente, o que eu quero dizer? Que ele sabe Que ele sabe de tudo. Ele sabe tudo, mas ele sabe tudo nos mínimos detalhes. Ele não só sabe o que está acontecendo,
Ele não sabe só o que você faz, mas ele sabe o que você pensa também. E aí é que está a diferença. O narrador onisciente, ele conhece os pensamentos dos personagens. O narrador observador, ele é um narrador mais... Ele não é tão... como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, vai. Ele é limitado? Ele tem uma limitação maior. Ele sabe o que todo mundo está fazendo. Mas ele não sabe o que as pessoas estão pensando, eles não sabem o que acontece no interior das pessoas. O narrador onisciente, ele já tem esse conhecimento, ele sabe exatamente o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo. Deu para entender qual que é a diferença? Então, eu chamo de narrador onisciente quando eu percebo que ele tem a clareza das sensações internas dos personagens. Se ele sabe o que ela pensa, se ela sabe o que ela sente, aí eu já posso considerar onisciente, porque ele sabe além, né? Ele não sabe só das atitudes, mas ele sabe dos pensamentos, ele conhece internamente cada um dos personagens, ou um deles, certo? Ok, esse conceito que eu dá para diferenciar com clareza o que seria um narrador observador e o que seria um narrador onisciente? Dá sim, dá sim. Dá, né? Então, aqui devemos nos atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa aquele que sabe tudo. Dito isso, como foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, também possui conhecimento sobre todos os personagens e os seus pensamentos. Isso é muito importante. Sentimentos, passado, presente e futuro. Ele sabe tudo do personagem, tudo mesmo. O que pensa, o que ele fez no passado, o que vai acontecer com ele no futuro. Então, tem essa diferença. Pode ser narrada tanto em primeira pessoa, quando apresenta pensamentos dos personagens, como em terceira pessoa, tá? Mas aí, como é que eu vou perceber? Fique atento a isso. Se ele narra sentimentos, sensações, e você vai perceber se ele é onisciente ou não. Tem um trechinho aqui do A Limitação da Rosa, da Clarice Lispector. Por que Clarice Lispector? Porque ela é a pessoa que mais faz isso na vida, né? De explorar o interior, né? E acho que eu já conversei sobre isso com vocês, acho que quando a gente estava em sala de aula ainda, da questão da Clarice Lispector, né? Que ela é da terceira fase, e é uma literatura mais intimista. E é intimista porque ela conhece muito bem as personagens que ela está descrevendo. Ela descreve o que está pensando, o que está sentindo, e etc. Vocês lembram dessa conversa que nós já tivemos? Lembram ou não? Sim, sim. Eu lembro, pelo menos. Uhum. Ok. Então, para a gente declarar aqui algumas evidências, quem pode fazer a leitura do trechinho? Pode ler de novo? Pode. Então tá. Já começa do exemplo? Aham. Beleza. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso. Quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. A Imitação da Rosa, Clarice Lispector. Esse está sendo narrado em primeira ou em terceira pessoa? Qual que é o tipo de narração aí? Terceira, né? Terceira. Como é que eu posso colocar como evidência? A primeira evidência. Quando eu bato o olho e já vejo, não está falando dela, está falando de outra pessoa. De quem está sendo falado? De quem que é essa história? Qual é o nome da personagem?
Professora, primeiro que ela cita já o nome, né? Fala Laura. Laura E espantou-se um pouco porque as Laura coisas nunca espantou. eram dela. Elas são suas também. Uhum. Laura espantou-se. Porque as coisas nunca eram dela. Porque as coisas nunca eram dela. Mais alguma evidência de que isso está sendo narrado em terceira pessoa? Olhou-as com incredulidade. Olhou-a também. Eram suas? Eram lindas, eram suas. Eram lindas, acho que até não, né? Mas eram suas sim. Desculpa. Pensaria? Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Mas se bem que eu posso dizer, eu pensaria também, né? Então, não chega a ser uma evidência. Mas aqui, suas como nada até agora tinha sido, é outra evidência. Mas como é que eu vou dizer... Tudo bem, está sendo narrado em terceira pessoa, mas aqui já é um narrador onisciente. O que tem de diferente? Por que eu não posso falar que esse narrador é um narrador observador, mas que ele é um narrador onisciente mesmo? Quais são as evidências? Exatamente porque ele sabe o pensamento, no caso, ele sabe o pensamento da Laura. Em que parte eu posso dizer que ele conhece os pensamentos da Laura? Quais são as evidências? Ele já começa falando isso, o pensamento ficou levemente mais intenso. Se ele sabe que o pensamento ficou mais intenso, é porque conhece o que a personagem está pensando, certo? Correto. O que mais? Que evidencia que o narrador é onisciente e que conhece os pensamentos da personagem. No finalzinho também, né? Se Ele fala, conseguisse se pensar conseguir mais pensar... adiante. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, né? É uma evidência também. Porque conhece o interno, né? O interior ali da personagem. Mais alguma evidência de que o narrador conhece os pensamentos da personagem? Não, as que eu pensei foram essas duas só. Essas, né? Ok. Mas tá evidente que aqui trata-se de um narrador onisciente? Sim, porque no outro ele não dá, ele não consegue entender o que não sabe o que ela pensa, o que ela o que ela imagina, essas coisas. No outro ele tá contando histórias, mas não chega tão a fundo, né? Na questão do que os personagens estão pensando, estão sentindo e etc. Ele conta o que ela faz, o que acontece, mas não o que ela pensa. Isso, exatamente. Ok até aqui? Sim. Ok? Difícil? Não. Deu para dar uma lembrada? Deu? Sim. Beleza. E aí, a última coisinha que eu quero tratar com vocês, que é uma coisinha bem simples mesmo, é com relação a uma figura de linguagem chamada anáfora. Vou tratar dela porque também pede aqui nos exercícios, tá? Então, para que vocês não fiquem perdidos, eu vou falar um pouquinho dela. Mas eu tenho certeza que também é só para relembrar, porque vocês já ouviram falar de anáfora, né? Acho que o ano passado, trabalhando as figuras de linguagens. Quem lembra? O que seria a anáfora? Tem aí, a anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. Então, a anáfora, sempre que eu vejo uma palavra ou uma expressão sendo repetida ali muitas vezes, com alguma intencionalidade, é claro, eu considero anáfora. Essa questão da repetição de palavras, né? Quando a gente está escrevendo lá um artigo de opinião, a gente fala que deve se tomar muito cuidado com isso, deve usar pronomes e sinônimos para que as palavras não se repitam. Mas em poemas ou em textos ou em uma prosa literária, isso às vezes acontece de propósito,
com alguma intenção. E quando o autor começa a repetir muitas vezes o mesmo termo ou muitas vezes a mesma palavra, aí eu vejo claramente a presença de uma anáfora, porque está repetindo aquilo para dar ênfase. Tem aquele poema famosíssimo do Carlos Drummond também, aquele tinha uma pedra no meu caminho. Vocês conhecem, não conhecem? Sim, sim. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês percebem uma certa repetição do mesmo termo? Consegue? Sim. Eu posso dizer que ali tem anáfora também? Pode. Posso, porque toda vez ele repete que tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Mas ele tem uma intencionalidade ao fazer isso? Tem, porque ele quer deixar aquilo em destaque mesmo, né? Na verdade, ele está querendo dizer que da questão dos obstáculos que aparecem nos nossos caminhos, né? Por isso que ele fala tanto de uma pedra ali no meio do caminho. Mas como aquele poema já é bem manjado, aí eu escolhi outro. Eu escolhi o poema da necessidade também para vocês conhecerem um outro poema aí do Carlos Drummond, que também é maravilhoso. E a gente só vai pontuar aqui a presença da anáfora, que é bem tranquilo também, tá? Quem pode fazer a leitura do poema? A gente marcar as anáforas e Pode ser eu. Pode. Maria, Tá. vai lá. Poema da necessidade. É preciso casar, João. É preciso suportar, Antônio. É preciso odiar Melquiades. É preciso substituir nós todos. Até aí? Ou pode ler mais? Pode ler tudo, se você quiser. Ah, tá bom. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso isso. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Ok. Eu percebo aí a presença dessa figura de linguagem, a anáfora, levando em consideração o que a gente conversou. E onde que eu percebo? Várias vezes, repetindo preciso. Ó, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Então, essa repetição, né? Em todos os versos, ele repete o é preciso. E isso me mostra que ele usou essa figura de linguagem, chamada anáfora. Mas ele usou com qual intenção? Porque esse poema, Carlos Drummond, né? Tem uma criticazinha social, né? Ele não escreveu gratuitamente esse poema só para dizer das coisas que são precisas, mas ele quer passar uma mensagem para o leitor. Que mensagem seria essa? O que o Carlos Drummond quer dizer com esse poema? Por que ele repete tantas vezes o é preciso? É preciso isso, é preciso aquilo, é preciso, é preciso, é preciso. O que vocês conseguem pensar a respeito disso? Que desde pequeno coloca uma necessidade, fala uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer. E, tipo, pode ser até que não. Tipo, no final vai ser. Na questão que ele fala ali do fim do mundo. No final vai ser, tipo. Vai ter o fim no final. E, tipo, as pessoas colocam uma coisa que é preciso. Eles colocam uma necessidade na nossa vida que às vezes não teria necessidade, seria isso? É aquela questão de toda hora alguém tá falando para você o que você tem que fazer. Na realidade, é bem isso, né? Então, quais coisas já estão estipuladas na nossa vida? Que você tem que ir para a escola, que você tem que estudar, que depois você tem que prestar o vestibular, você tem que entrar na faculdade, você tem que casar, você tem que ter filho. Enfim, até você morrer, você tem necessidades que a própria sociedade impõe em você, né? Então, na realidade, a crítica é diante dessas questões, né? Eu não sei se fica claro para vocês isso, mas eu posso fazer uma comparação.
Quem aqui não vive isso, né? Quem aqui não tem alguém que geralmente os pais, né? Ó, você precisa arrumar seu quarto, você precisa fazer isso, você precisa fazer sua lição de casa. Até a gente, professores, precisa fazer a atividade, você precisa postar lá no Padlet. Você já fez atividade? Então, a crítica é essa questão de você estar nessa condição onde as pessoas sempre e a todo momento estão falando o que é que você precisa fazer, né? E você, de repente, não tem a liberdade de decidir o que, de fato, você precisa fazer. Porque tem pessoas para isso, né? As pessoas estão sempre apontando o que é que você precisa fazer. Então, acho que essa falta de liberdade, acho que a gente consegue pensar em muita coisa, assim, com relação a esse poema. Mas acho que é principalmente essa questão. Ficou claro? Não? Alguém pensou em outra coisa? Porque poema, literatura, dá margem para diversas interpretações, diversas comparações, né? Então, queria ouvir de vocês, se vocês pensam sobre, se pensou em outra coisa. Moisés falou um pouquinho. Quem mais pode falar um pouquinho para a gente finalizar? Não? Trancaram o celular no guarda-roupa e saíram? Eu tô aqui ainda, só que eu não tenho nada pra falar não, professor. Você não A foi? senhora já explicou tudinho, mas Mas meio que tudo. se a gente falar, vai ser a mesma coisa que a senhora. Mas concorda com essa interpretação? Não Sim, concorda? Sim? Sim. Eu acho que está bem tranquilo de entender, né? O objetivo maior disso é que vocês reconheçam essa figura de linguagem. É difícil reconhecê-la? Não, é bem Não. Não, fácil. é bem fácil. Se você perceber que está repetindo toda hora a mesma expressão ou a mesma palavra, você já fala, é anáfora. Mas tem uma intenção, né? A pessoa quer enfatizar aquilo, quer deixar aquilo muito, muito, muito claro. Vocês conhecem alguma música que faça isso, ou algum outro poema que sei lá, algum texto que você já percebeu esse recurso? Às vezes não sabia que era anáfora, mas em música tem muito isso também, né? Alguém lembra de alguma? Não. É que agora a gente não lembra, mas tem bastante, né? Aquela do... Eu sei que é bem pouco, mas tinha aquela que eu acho que era do Castelo Rá-Tim-Bum, que começava lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Isso, aquilo fica na nossa cabeça, né? De tanto que repete, né? Mas é para enfatizar a questão ali de lavar as mãos, ok. Eu também não. Eu me lembro vagamente de uma música do Lenine que fala. Tem aquela do Roberto Carlos, né? Que ela é preciso saber viver também, que ele repete várias vezes, né? O é preciso saber viver. Geralmente nas estrofes das músicas, né? É que aparece muita anáfora, né? Quando ele começa a repetir o mesmo verso. Mas, enfim, é um recurso muito utilizado em textos literários. E alguém tem alguma pergunta? Tá claro? Como que funciona e por que é utilizada? Olha, tipo assim, não é muito o que falar, mas é um exemplo também. Eu lembrei agora do dia do carnaval, tem Olha a água mineral. Isso. E aquilo, né? Repete, parece que a música inteira é só isso, né? Olha. Né? Exatamente. Então é isso. Ficou claro, gente? Ficou sim. Sim. Sim? Então a aula de hoje era essa. Muito obrigada pela participação de vocês. Oh, meu Deus. Vou manter. Eu vou encaminhar os slides para vocês. Para vocês darem uma olhada, se precisarem visualizar de novo o recurso, na hora que estiver lá fazendo atividade, tá bom? Mas também vou disponibilizar o vídeo da aula lá para vocês. E por hoje é só. Semana que vem, gente, vai ter a AP do segundo bimestre, tá? A gente está ainda vendo dias e horários, mas provavelmente vai ser quinta e sexta-feira.
da outra semana, tá? Porque já tem que aplicar a AP do segundo bimestre, a gente vai fazendo aquele esquema lá via formulário. Eu ainda estou montando as provas. Tudo bem? Beleza. É isso. Beleza. Colocaram o nome no chat para mim? Coloquei já, professora. Então tá bom. A prova tá bem tranquila, tá? A Letícia colocou medo, mas eu tava olhando e tá muito mais fácil do que aquela lá. Aquela primeira, do primeiro bimestre. Tá bem tranquila. Nem se preocupem. Não tem nada do que vocês nunca viram na vida, assim, tá tranquilo. Ok? Ok, professora. Ok. Oi? Ok? Tudo certo? Tudo, professora. Eu vou lá, tá bom? Tchau. Bom, gente, tchau. Tchau, Obrigada. professora. Tchau, professor.